Resident Evil, A Conspiração da Umbrella, capítulo 11. Gil ouviu algo como vidro quebrando e ficou parado escutando. A acústica da casa era estranha. Os longos corredores, traçado incomum, tornavam difícil de dizer de onde vinha o som. Ela suspirou, dando uma última olhada na calma sala de estar do segundo andar. Ela já tinha checado as outras 3 salas do segundo andar e não achou nada interessante. Um vazio quarto com 2 camas, um pequeno escritório e uma sala inacabada com uma lareira e uma porta trancada. Os únicos botões que ela achou eram das luzes. Apesar de ter se empolgado com um sinistro botão preto na parede do escritório, mas era apenas o controle de drenagem do aquário vazio no canto do lugar. Ela também tinha achado munição para Remington, uma caixa de metal debaixo de uma das camas do quarto. Jill verificou o mapa de Trent novamente, localizando-se no segundo andar, depois da outra porta da sala de estar. Estava um corredor em U, que fazia um caminho de volta para o segundo andar, do hall principal. O corredor tinha outras 2 portas. Uma dava em outro corredor, com outras salas, e a porta dava em uma única sala. Ela guardou o computador e tirou a bereta antes de sair para o corredor. Não era fácil entre tentar descobrir o que aconteceu na mansão e onde o resto do time estava, era bem complicado. Devia ter olhado melhor aqueles papéis. O escritório era simples, uma mesa, uma estante, mas tinha um cabide com aventais ao lado da porta, e a maioria dos papéis jogados na mesa eram uma lista de números e letras. Ela sabia química o bastante para saber que estava olhando para a química. Então nem se preocupou em lê-los, mas achando os papéis, ela começou a desconfiar que os zumbis foram o resultado de um acidente. A mansão era mantida bem demais para ter vindo de dinheiro privado. E o fato de ter mantido em segredo por tanto tempo merece uma olhada. Devia ter alguns meses de poeira em quase tudo, que coincide com os primeiros ataques em Raccoon. Se alguém na casa estivesse fazendo experiências e algo de errado aconteceu, algo que os tornou em zumbis, isso é meio ilógico, só que fazia mais sentido do que qualquer outra coisa. Sobre o time, Barry estava agindo estranho. Chris e Wesker ainda estavam desaparecidos. Nada de novo aí. E não haverá nada de novo se você não se mexer. Certo, Jill cortou os pensamentos e saiu para o corredor. Ela sentiu o cheiro antes mesmo de ver o zumbi caído no chão. As pequenas arandelas na parede iluminavam o corpo irregularmente, refletindo o escuro tom avermelhado do corredor. Ela mirou-a no corpo estendido e escutou uma porta fechando em algum lugar próximo. Barry? Ele tinha dito que estaria na outra asa da mansão, mas talvez ele achou algo e veio falar com ela. Ou talvez se encontraria finalmente com alguém do time. Sorrindo, ela correu pelo corredor, ansiosa para ver outro rosto familiar. Ao se aproximar da curva, uma onda de decadência passou por ela, e a criatura caída agarrou sua bota com uma incrível força. Assustada, Jill abriu os braços para se equilibrar, gritando enquanto o zumbi aproximava sua boca da bota dela. Seus descascados e esqueléticos dedos arranharam o grosso couro procurando um apoio mais firme, e Jill instintivamente desceu o outro pé na cabeça do zumbi. Ele permaneceu agarrado ao pé dela, obviamente por dor. O segundo e terceiro chute acertou o pescoço dele, e no quarto foi ouvido um snap de vértebras quebrando, esmagadas sobre o calcanhar dela. As pálidas mãos dele tremeram e, com um suspiro, o zumbi assentou-se no antiquado carpete. Jill passou pelo corpo e fez a curva. Ela estava convicta de que as criaturas eram vítimas, bem como Beck e Pris. Tinha uma porta dupla de metal esverdeada à direita. O desenho de uma armadura estava na fechadura, mas a porta estava destrancada. Não havia ninguém lá dentro. As 2 paredes laterais possuíam várias armaduras completas, 8 de cada lado. Um pequeno gabinete estava no fundo da sala, sem mencionar o grande botão vermelho instalado no meio do chão de lajotas cinzas. Outra armadilha?
ou um quebra-cabeça. Intrigada, ela andou pela sala até o gabinete com frente de vidro, os quietos guardas parecendo observá-la. Haviam 2 buracos gradeados no chão, um de cada lado do botão vermelho, talvez para ventilação, e sentiu seu coração acelerar um pouco, subitamente certa de que achou outra armadilha da mansão. Uma rápida inspeção no gabinete foi decisivo. Não tinha jeito de abri-lo, o vidro protegendo um único objeto. Eu aperto o botão vermelho achando que isso abre o gabinete e depois o quê? Ela pensou nos buracos de ventilação fechando e a porta trancando, uma lenta morte por asfixia. A sala podia se encher de água ou por algum tipo de gás venenoso. Ela olhou em volta franzindo, pensando se poderia manter a porta aberta ou se havia outro botão escondido nas armaduras. Toda charada tem mais de uma resposta, Jillzinha, não se esqueça. Jill sorriu de repente. Para que apertar o botão? Ela se agachou perto do gabinete, segurou a arma firmemente e quebrou o vidro. De dentro, ela tirou uma peça hexagonal de cobre, adornada com um arcaico e sorridente sol. Ela sorriu de volta para ele, contente com sua solução. Parece que um dos truques da mansão podia ser trapaceado. De volta ao corredor vermelho sangue, ela parou por um momento, segurando a peça. Ela podia continuar procurando por quem tinha fechado a porta ou colocar a peça no diagrama. Por mais que ela quisesse achar os amigos, Barry estava certo em precisarem fugir da mansão. Ela olhou para a fedorenta criatura que tinha matado, a crescente poça de sangue em volta de sua cabeça e percebeu que queria desesperadamente sair de lá, fugir das criaturas que habitavam seus frios e empoeirados corredores. Ela queria sair o mais humanamente possível. Decidida, ela voltou por onde veio, segurando a pesada peça. Ela já achou 2 das peças que os Stars precisavam para fugir. Ela não sabia para onde estariam fugindo, mas qualquer lugar seria melhor do que estariam deixando para trás. Richard? Rebecca imediatamente se agachou ao lado do bravo, sentindo seu pescoço com uma trêmula mão. Chris olhou quieto para o corpo surrado, já sabendo que ela não acharia pulsação. A grande mordida no ombro direito de Richard Aiken já estava secando, sem sangue fresco na mutilada pele. Ele estava morto. Ele viu a mão de Rebecca se afastar lentamente do pescoço do bravo e depois indo aos olhos para fechá-los. Os ombros dela encolheram. Chris ficou enjoado com a descoberta. O especialista em comunicações era positivo e gentil, e só tinha 23 anos. Chris olhou em volta procurando alguma pista sobre a morte de Richard. O corredor a qual entraram ficava no 2º andar e estava vazio, exceto por Richard. Franzindo, Chris deu alguns passos na direção da outra porta e se agachou. Tinha marcas de sangue do tamanho do calcanhar de uma bota entre o corpo e a porta, a uns 3 metros adiante. Ele olhou para a porta pensativo, apertando sua bereta. Seja lá o que tenha matado ele, está do outro lado, talvez esperando mais vítimas. Chris deu uma olhada nisso. Rebecca ainda estava agachada. Chris se aproximou dela incerto sobre o que olhar. O ferimento do ombro de Richard era irregular e confuso, carne descolorida por trauma. Estranho por não parecerem muito profundos. Vê aquelas marcas vermelha escura saindo dos cortes? É a forma com que o músculo foi perfurado, aqui e aqui. Ela apontou para 2 buracos escuros separados por cerca de 20 centímetros. Rebecca sentou nos calcanhares, olhando para Chris. Eu acho que ele foi envenenado. Parece uma mordida de cobra. Chris olhou para ela. Que cobra chega a esse tamanho? Ela balançou a cabeça, ficando de pé. Me pegou. Pode ter sido outra coisa, mas não foi o ferimento que o matou. E teria levado horas para sangrar. Eu acho mesmo que ele foi envenenado. Chris a olhou com um novo respeito. Ela tem um bom olho para detalhes e estava se comportando muito bem considerando a situação. Ele vasculhou o corpo de Richard rapidamente, tirando um clipe cheio e um rádio de ondas curtas. Ele deu ambos para Rebecca, pondo a bereta vazia de Richard no cinto. Ele olhou para a porta de novo
e depois para ela: a coisa que matou ele está lá. Então teremos que ser cuidadosos, ela disse. Sem outra palavra, ela andou para a porta e esperou por ele. Eu tenho que parar de pensar nela como sendo uma criança. Ela já viu quase todos os bravos mortos, ela não precisava ser dita para ficar para trás. Ele acenou e Rebecca girou a maçaneta, ambos erguendo suas armas enquanto entravam num estreito corredor. Bem à frente estavam alguns degraus de madeira que davam em uma porta. Um pouco à frente, à esquerda deles, o corredor continuava, outra porta ao fundo. Havia marcas de sangue espalhadas na parede beirando os degraus. Chris estava certo de que eram de Richard. O assassino dele estava atrás daquela porta. Ele foi para a curva do corredor, cochichando. Você pega aquela porta. Se tiver problemas, volte aqui e espere. Nos encontraremos em 5 minutos. Rebecca acenou e desceu o corredor. Chris esperou até ela entrar antes de subir os degraus, seu coração golpeando solidamente suas costelas. A porta estava trancada, mas tinha um escudo gravado na fechadura. Rebecca estava ficando mais útil do que pensava. Ele pegou a chave que ela tinha lhe dado e destrancou a porta, checando a arma antes de entrar. Era um grande sótão, tão simples e modesto quanto o resto da casa. Pilares de madeira saíam do chão até o teto inclinado, exceto por algumas caixas e barris nas paredes. O lugar estava vazio. Chris andou mais enquanto procurava por movimento. No canto da longa sala estava um cercado, 1,22 m por 70, talvez. Ele fazia Chris se lembrar de um estaleiro e era a única área fora de visão. Chris foi até lá vagarosamente, suas botas contra o chão de madeira. Ele alcançou o baixo cercado, apontando a arma sobre ele enquanto dava uma olhada, coração batendo. Nenhuma cobra, mas tinha um irregular buraco perto do chão, uns 40 centímetros de altura por 80. E um estranho odor amargo, franzindo. Chris começou a se afastar e parou se aproximando de novo. Havia um objeto de metal perto do buraco, como uma moeda do tamanho de um punho. Tinha algo entalhado na peça. Chris deu a volta e entrou no cercado, de olho no buraco enquanto se agachava para pegar o objeto. Era um disco hexagonal de cobre, com uma lua crescente gravada, um belo trabalho artesanal. De dentro do buraco, um suave som rastejante. Chris pulou para trás mirando. Ele recuou rapidamente até seus ombros encostarem na parede do sótão. Depois começou a andar, e uma sombra cilíndrica saiu da abertura. Era tão grossa quanto um prato de comida, e golpeou a parede onde a perna direita de Chris estava. Lascas de madeira voaram com o impacto. Droga, aquilo é uma cobra. Chris correu enquanto o réptil gigante se aproximava, ainda saindo da parede. Rosnando, ela se ergueu como uma naja, pondo sua cabeça mais alta que Chris, mostrando afiados dentes. Chris correu metade da sala e girou, atirando na cabeça da cobra gigante. Ela soltou um estranho choro assim que um tiro acertou um lado de sua boca, fazendo um buraco na esticada pele. Ela voltou ao chão e rebolou-se na direção de Chris, cada movimento deslocando seu imenso corpo pelo menos 6 centímetros. Chris atirou de novo e um pedaço escamoso saiu das costas dela, junto com sangue. Com outro rosnado, o animal se ergueu na frente dele, sua cabeça a alguns centímetros da arma de Chris, sangue saindo do buraco em sua boca. Olhos, acerte os olhos. Chris apertou o gatilho e a cobra caiu sobre ele, empurrando-o contra a porta, a cauda batendo fortemente em um dos pilares, o bastante para rachá-lo, enquanto Chris tentava libertar seus braços, para ao menos machucar a cobra antes dele morrer. E o frio e pesado corpo subitamente frouxou, caindo no chão. Chris! Rebecca correu para dentro e parou fria, olhando para o monstruoso réptil. Chris encontrou o chão e com um tremendo empurrão ele se soltou do corpo da cobra. Rebecca foi ajudá-lo, pavorosa. Eles olharam para o ferimento que matou a criatura, o escuro buraco onde seu olho direito esteve destruído por uma 9mm. Você está bem? Ela perguntou suavemente. Chris acenou. Ele quase morreu por pouco. Ele ergueu a peça de cobre, tendo
que folgar seus dedos apertados em volta dela. Ele a segurou durante o ataque sem perceber. E olhando para ela agora, ele percebeu que, de alguma forma, ela era importante. Talvez porque você quase virou comida de cobra por pegá-la? Rebecca a pegou passando o dedo sobre a lua gravada no metal. Você achou algo? Ele perguntou. Rebecca balançou a cabeça. Mesa, 2 estantes. Para que é isso, afinal? Chris olhou para o olho baleado da cobra, pensando no que teria acontecido se tivesse errado aquele tiro. Nós descobriremos pelo caminho. Vamos sair daqui, ele disse. Rebecca lhe devolveu a peça e juntos eles saíram do frio sótão. Chris nunca percebeu, mas assim que fechou a porta, ele descobriu que odiava cobras. Barry subiu as escadas do hall principal correndo, o nó em seu estômago apertando a cada passo. Ele abriu todas as portas que pôde na asa oeste e não achou nada. Ele pensava nas mesmas imagens enquanto subia os degraus. Cat, Moira e Polly, aterrorizadas e sofrendo nas mãos de estranhos na própria casa. Cat sabia a combinação do cofre de armas no porão, mas as chances de alguém descer lá eram pequenas. Barry chegou no primeiro patamar e respirou fundo. Cat nunca pensaria em correr para as armas se ouvisse alguém quebrando as janelas. Sua primeira atitude seria ver se as meninas estavam bem. Se eu não achar aquelas peças logo, nada ficará bem. Ele não viu telefones ou rádios em parte alguma. Se Wesker conseguir chegar ao laboratório, como ele vai cancelar os assassinos da White Umbrella? Barry alcançou a porta que dava no segundo andar da asa leste. Ele esperava que Jill ou Chris pudessem ter achado as peças. Caso não, ele teria que voltar para a asa oeste e fazer os móveis em pedacinhos. Barry não sabia onde Wesker estava, mas sabia que o desgraçado apareceria em breve. Ele abriu a porta que dava num corredor vermelho escuro e se deparou com Chris e Rebecca saindo de uma porta à sua direita. Chris se iluminou com um sorriso. Barry! O jovem homem foi até ele e o abraçou ainda sorrindo. Jesus, como é bom te ver. Eu estava começando a achar que Rebecca e eu éramos os únicos vivos. Onde estão Jill e Wesker? Mentir para Jill não foi fácil, mas ele conhecia Chris há anos. Cat e as meninas mortas. Jill e eu fomos atrás de você, mas todas as portas do corredor estavam trancadas. E quando voltamos para o hall principal, o capitão tinha sumido. Desde então, nós estivemos procurando por você e tentando achar uma saída. Barry sorriu, mas naturalmente. É bom ver você também, vocês dois. Pelo menos isso é verdade. Então Wesker sumiu? Chris perguntou. Barry acenou desconfortavelmente. Nós achamos quem? Um daqueles zumbis o pegou. Chris suspirou, eu vi. Forrest e Richard também estão mortos. Barry sentiu ainda mais ódio por Wesker. As pessoas para a qual Wesker trabalhou causaram tudo isso e agora querem fugir da responsabilidade. E gostando ou não, eu tenho que ajudá-los. Jill encontrou uma porta dos fundos e achamos que pode ser uma saída, mas ela tem uma fechadura quebra-cabeça e temos que pegar todas as peças para abri-la. São 4 peças de metal feitas de cobre. Jill já encontrou uma e achamos que as outras estão escondidas pela mansão. Barry parou ao ver o súbito sorriso de Chris enquanto colocava a mão dentro do colete. Algo como isso? Barry olhou para a peça com o coração acelerando. Sim, essa é uma delas. Onde você a achou? Rebecca falou sorrindo timidamente. Ele teve que lutar com uma cobra gigante. Grande mesmo. Eu acho que ela foi infectada pelo acidente, um tipo de vírus cruzado. Eles são bem raros. Barry pegou a peça tão normalmente quanto podia, franzindo. Acidente? Chris acenou. Nós achamos algumas informações sugerindo que há algum tipo de laboratório aqui na mansão e algo que eles estavam usando escapou, um vírus. Um que aparentemente pode infectar mamíferos e répteis. Rebecca adicionou. Não só espécies diferentes, mas famílias diferentes também. Barry fez força, tentando achar uma desculpa para ir embora. O capitão pode se aproximar dele, a não ser que esteja sozinho.
Ele estava desesperado para colocar a peça no lugar e provar que ainda estava cooperando. Sentindo o metal esquentar em suas mãos, Barry disse finalmente: "Nós precisamos dos federais nesse caso. Uma investigação completa, suporte militar, quarentena da área." Chris e Rebecca estavam concordando, e Barry se sentiu culpado de novo. Deus, se eles não tivessem tanta confiança, mas para fazer isso, nós temos que achar todas as peças. Ti já deve ter achado mais uma ou duas. Deus queira. Você sabe onde ela está? Chris perguntou. Barry acenou, pensando rápido. Acho que sim, mas esse lugar é um labirinto. Por que vocês não esperam no hall principal enquanto eu trago ela? Assim nós podemos organizar nossa busca, fazer um trabalho mais completo. Ele sorriu, esperando ter sido mais convincente do que sentia. Mas se nós demorarmos, continuem procurando pelas peças. A porta dos fundos fica no final dos corredores da asa leste, primeiro andar. Barry pôde ver as perguntas se formando na cabeça de Chris. Perguntas que não sabia responder. Por favor, só faça o que eu digo, tá certo? Chris disse relutante. Nós esperaremos, mas se ela não estiver onde você acha que está, volte para nos pegar. Nós teremos mais chances nesse lugar se ficarmos juntos. Barry acenou, e antes que Chris pudesse dizer algo, ele se virou e correu pelo escuro corredor, com a incerteza na voz de Chris e a hesitação em seus olhos. Barry quis desesperadamente alertar seu amigo sobre a traição de Wesker. Sair correndo foi o melhor jeito de evitar algo que pudesse causar arrependimento, algo que pudesse matar sua família. Assim que ouviu a porta para o hall principal se fechar, ele acelerou pelo corredor. Tinha um zumbi morto perto da porta que dava para a escada. Barry o pulou, o cheiro desaparecendo enquanto passava pelo corredor conector. Ele descia a escada enquanto pensava na sua traição. Você é um mentiroso, Barry, usando seus amigos como Wesker o usou, brincando com suas confianças. Você devia tê-los dito a verdade, deixá-los te ajudar a pôr um fim nisso. Barry parou de pensar assim que abriu a porta metálica para a passagem coberta. Ele não podia arriscar. E se Wesker estivesse escutando? Barry alcançou o diagrama e parou. Alívio passou por ele, frio e suor. 3 das 4 aberturas estavam preenchidas, o sol, o vento e a estrela no lugar. Estava acabado. Ele já pode ir para o laboratório cancelar os assassinos. Ele não precisava mais de nós. Eu posso voltar e manter o time ocupado enquanto Wesker faz o que tem que fazer. O RPD aparece e podemos esquecer que isso aconteceu. Barry estava tão exaltado que não percebeu os passos atrás dele. Não percebeu que estava acompanhado até ouvir a voz de Wesker ao seu lado. Por que você não fecha o quebra-cabeça, Sr. Burton? Barry pulou assustado, odiando a orgulhosa face por trás dos óculos escuros. Wesker sorriu, acenando para a peça de cobre nas mãos de Barry. Tá bom. Barry encaixou a última peça no lugar. Houve um som metálico dentro da porta, e Wesker passou por ele, abrindo a porta que dava num pequeno depósito de ferramentas. Barry pôde ver a saída do outro lado. Não tinha diagrama perto da porta dupla. Cat e as meninas estavam a salvo. Com um leve aceno, Wesker chamou Barry, ainda sorrindo. O tempo é curto, Barry, e ainda tem muitas coisas para fazermos. Confuso, Barry olhou para ele. O que você quer dizer? Você já pode ir para o laboratório agora. Bom, houve uma pequena mudança de planos. Veja, tem outra coisa para procurar e eu não faço a mínima ideia de onde está. E você tem feito um bom trabalho até agora e eu quero que venha comigo. O sorriso de Wesker ficou frio. De fato, eu acho que terei de insistir. Depois de um longo e terrível momento, Barry concordou, sem poder fazer nada. Fim do capítulo. Se inscrevam, deixem seus likes e vamos para o capítulo seguinte.